Então, gente, esse vídeo é pra mostrar um pouquinho pra vocês da cidade. Minha cara tá bem inchada, né? Que eu acabei de acordar. Eu tô indo agora aqui no supermercado. E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Então, eu vou tentar alternar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Tava pensando aqui em fazer uma série de vídeos pra dar algumas dicas sobre os produtos aqui da Polônia, porque uma das minhas dificuldades quando eu cheguei aqui é que eu chegava no supermercado e daí eu não sabia o que eu tinha que comprar, porque no Brasil eu já tinha todas as minhas marcas preferidas. Então eu tinha marca preferida de sabão, de arroz, de feijão, molho de tomate, então tudo a gente já sabia. E muitos desses produtos que eu consumia não eram de marcas multinacionais, então eu tive um pouco de dificuldade. Então vou compartilhar esses vídeos, tipo assim, quais as marcas de produtos de limpeza que eu aconselho comprar aqui, de produto, de alimento, de higiene pessoal. Então eu acho que pode ajudar a quem está vindo morar aqui e até mesmo para quem vai vir fazer turismo em breve, né, quando essa loucura toda passar. Porque aí, quando você vem passar férias em um local, de repente você quer ficar num hostel para economizar e você tem a opção de comprar os produtos do supermercado sem mais barato, né? Então é isso. Então, aqui eu moro bem próximo à estação central de trem aqui de Wrocław. E o supermercado que eu vou fica como se fosse por trás dessa rua aqui que a gente está. A rua toda, a cidade inteira, não só aqui em Wrocław, mas em outras cidades também na Polônia, é bem... a identificação visual ajuda bastante, então as ruas sempre tem indicação de qual é o lado de pedestre e ciclista. E aqui tem uma curiosidade legal, que eu acho que eu vou falar em outros vídeos também sobre isso, é sobre o semáforo para pedestre. Então mesmo quando o semáforo estiver verde ou vermelho para o pedestre e não vier nenhum carro de nenhuma direção, ainda assim a gente precisa ficar esperando, porque caso contrário você pode ser multado. Então vamos ver. E tem também no pedestre uma sinalização sonora, né? Para ajudar. Aqui abriu e vamos continuar aqui o nosso trajeto. Então aqui é a lateral da estação de trem. E tem dois acessos, um desse lado que eu tô e um do outro lado, mais à direita, que dá acesso pra gente atravessar a rua. E esse lugar que a gente vai passar agora é embaixo dos trens, né? Os trens estão passando acima da gente porque a estação fica um nível acima. E aí por aqui a gente já consegue cortar caminho, né? Na cidade tem bastante pontos assim de patinete e essas motoquinhas aqui. E vamos passar aqui por dentro da estação. Depois de fazer um vídeo melhor aqui da estação, mostrando pra vocês, se algum dia vocês vierem por aqui já vai ser mais fácil se localizar e estar mais familiarizado com o ambiente, né? E aí isso também ajuda. Então, trazendo o telefone aqui um pouquinho pra mim, eu ainda tenho um pouco de receio de gravar assim na rua. Não só receio, mas também respeito, porque eu não gosto de filmar ninguém diretamente, assim como eu também não gostaria de ser filmada. Mas aos pouquinhos a gente vai tentando mostrar alguma coisa pra vocês que possa ajudar quando vocês vierem por aqui, a passeio ou pra morar, tá? Eu ainda tô aqui dentro do túnel da estação. Relativamente a extensão é grande, assim. E aí eu já vou chegar aqui do outro lado da rua. Também quero mostrar aqui pra vocês um prédio. Olha só a saída da estação. Que, como eu falei pra vocês, a cidade é bem visualmente identificada. Tô aqui na faixa de pedestres. E uma coisa boa aqui é que os pedestres são, sim, respeitados. Então, falando pelas cidades que eu morei no Brasil, Fortaleza,
por exemplo, é muito difícil ser pedestre, assim como eu creio que também nas grandes capitais, né? Não é todo mundo que para você se parar na faixa de pedestre, às vezes você fica esperando um tempão. Aqui já tem mais esse cuidado, essa consciência, até porque também eles precisam dar preferência para o pedestre, né? Então, se você está na faixa de pedestre que não tem semáforo para pedestre, se você pisar assim do lado rapidamente, todos os carros vão parar e vão ceder a vez para você passar. No começo a gente se assusta porque a gente acha que os carros não vão parar, né? Acostumado com como as coisas eram pra gente no Brasil. Mas aí depois de uns 3, 4 meses a gente já passa na faixa de pedestre sem medo de ser feliz. Aqui um pouco, já que não tem muita gente aqui no meu percurso. Esse prédio aqui eu vou colocar um nome pra vocês. É um prédio muito lindo. Um prédio bem antigo, né? Só pra variar. Se eu não me engano, esse aqui funciona o controle de transporte da cidade. Aqui do lado tem a Galeria Wrocławia, que é um shopping que tem muitas lojas. Aqui eles têm muito conceito de galerias, então às vezes tipo o shoppingzinho é pequenininho, mas tem grandes lojas, né? Mais uma vez aqui pra vocês, pra mostrar, sempre tem a indicação aqui na rua para pedestre, ciclista. Então essa primeira faixa ciclista. Eu vou correr aqui para pegar o sinal aberto de pedestre. E vamos para mais um semáforo. Tô ofegante assim, gente, porque eu tô andando, lógico, né? Deu pra perceber. E aqui um pouco mais do trânsito da cidade. Uma coisa que me chama a atenção, deixa eu dar uma ampliada aqui, aqui tem casa de câmbio em muitos lugares assim que não são convencionais, né? No Brasil as casas de câmbio normalmente operam em prédios fechados, shopping. Aqui também tem shopping, mas a gente encontra às vezes assim, ó, no meio da rua. É uma sala feita de um container, sem segurança armado, sem nada. Quando eu atravessar aqui eu mostro mais de pertinho pra vocês. Uma coisa interessante também, se você vier pra Wrocław e vier de ônibus, tem uma estação central de ônibus que fica subterrâneo à Galeria Wrocławia. É bem interessante porque aqui a gente vê muito essa junção de estação de ônibus com as galerias, com os shoppings. Lá em Katowice também tem. Então, tipo, você vem de viagem, você já desembarca dentro de um shopping. É ótimo, né? Fazer compras. Então fica aí mais uma dica pra vocês. Aqui desse meu percurso, dá pra gente ver a Sky Tower ali no final, que é esse prédio, essa torre. Deixa eu dar uma ampliada. Que em breve eu tô indo lá fazer uma visita, se eu conseguir gravar um vídeo pra vocês. Dizem ser o prédio mais alto da Polônia. Embora tenham outros prédios que parecem ser mais altos, mas por conta de que esses outros prédios têm tipo uma torre, então eles não contam, tem tipo como eu posso dizer, não um procedimento, uma característica, né, de medição. Então, respeitando essas características, esse prédio aqui é considerado o mais alto da Polônia. Então deve ter uma vista muito bonita da cidade. Eu sempre gosto de ver as coisas do alto, embora seja só mais uma cidade do alto, né? Mas eu sempre gostei de ver. Então, já tô quase chegando aqui no supermercado. É perto, é um perto longe, né? E aí, gente, outra coisa que me chama a atenção aqui em Wrocław é porque a cidade inteira, em todos os bairros, tem prédios muito antigos. E por que é isso? Porque Wrocław é uma cidade antiga, né? Então, ela sempre foi uma cidade muito desenvolvida. E uma cidade grande, sempre foi multicultural, né? Se podemos dizer assim. Então,
a gente vê prédios antigos em toda a cidade. Às vezes, normalmente a gente vê, principalmente no Brasil também, os prédios mais antigos estão localizados nos centros das cidades, né? Pelo menos a sua maioria. E aqui em Wrocław, por ser uma cidade antiga, assim como tantas outras cidades aqui da Europa, os prédios antigos estão em toda parte. Então, mesmo que você se perca do percurso turístico mais conhecido, você sempre vai se deparar com alguma coisa legal. Uma outra característica daqui também é que a segurança, né? Então, no Brasil eu jamais estaria gravando esse vídeo a esse horário e passando por essas ruas movimentadas. Aline, tá falando que no Brasil é ruim? Não, mas o nível de segurança aqui é bem melhor do que no Brasil, né? Inclusive, ontem eu estava vendo no jornal, a notícia que apareceu foi o mapeamento dos locais mais perigosos de Wrocław. E aí eu fui abrir e achei que era tipo assim, assassinato. Eram só a população reportando para a polícia que nesses locais tinham muitas pessoas bebendo em público, ou tinha cachorros, animais abandonados vagando pelas ruas. Então esse é o nível de perigoso para eles, né? Dá até para rir, porque para quem morou na Messejana, meu amigo, a gente sabe literalmente o que é perigo, né? Quem é cearense aí vai entender o que eu tô falando. Se você não é cearense, se algum dia, né, eu tiver algum seguidor que não seja cearense, a Messejana é um bairro de Fortaleza, capital do Ceará. É um bairro gigante e também é um bairro bem perigoso, né? Vim aqui no supermercado e vou fazer minhas comprinhas. Não sei se já tem esse produto no Brasil. Não sei se já tem esse produto no Brasil, mas tem aqui o Vanish para tapete e ele também em spray. Bom, gente, aqui tem tudo congelado. Aqui são vários produtos pierogi, uns bolinhos aqui com tipo napoleão, brócolis, legumes picados. A gente já tem a parte de peixes, nuggets, que é de peixe, não é de frango, mais peixe. Aqui são frutos do mar, né? Lagosta, camarão, salmão, um mix aqui de ostras, camarão. Gente, tô super decepcionada. Fui no supermercado, vim pra comprar alguns produtos específicos e quando eu cheguei, não tem. Mas é isso mesmo. Serviu pra dar uma volta aqui na cidade, caminhar. Aos poucos a gente vai se acostumando com os percalços. Eu sou muito estrategista, né, eu acho. Coisas simples assim na minha cabeça já tá planejado. Mas aqui eu tenho melhorado bastante. Tenho conseguido me adaptar. Não me adaptar, porque eu acho até que eu me adapto fácil às mudanças. Mas lidar com isso. Então, como eu gosto tudo sempre de ter o controle das coisas, por mais que eu me adaptasse a essas mudanças, eu não gostava pelo fato das coisas saírem do meu controle. E há mais ou menos mais de um ano que eu venho lidando assim com mudanças sucessivas. E aí eu tô conseguindo lidar bem melhor com essa minha questão de controle. Hoje eu até tô começando a gostar de não ter tanto controle assim sobre as coisas. Apesar de que eu sempre soube que eu não tinha controle nenhum sobre nada, né? Mas a gente tem essa mania de querer achar que a gente tá no controle das coisas. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. É a vida. Bom, já que não deu certo meus planinhos lá no supermercado, eu decidi aqui que eu vou fazer um caminho para voltar para casa diferente do que eu vim. É um caminho novo que eu vou descobrir agora, sem Google Maps. Ai, vamos nos adaptar à situação. Então, vou pelo menos aproveitar para conhecer um caminho diferente. Até porque esse supermercado, embora seja perto da minha casa, mas eu não venho nele com frequência, eu venho só quando eu vejo algo
bem específico que eu preciso comprar e que só tem aqui. Então, como eu quase nunca venho por esses lados, eu vou aproveitar e fazer um caminho diferente. Se não tiver muita gente pela rua, que tem, né? Eu tento mostrar pra vocês o que eu descobri de diferente. Aqui a casa de câmbio que eu falei pra vocês. Bom, mostrando aqui um pouco do percurso que eu mudei. Eu já descobri esse prédio aqui. Eu já gostei. A plaquinha que tem aqui do lado de fora é algum prédio que funciona alguma coisa do governo ou da local ou federal. Bom, eu acabei de ver aqui a placa que é a Universidade aqui de Wrocław, do Instituto de Pedagogia e Psicologia. Então funciona aqui nesse prédio. Olha só, o prédio é lindo. Ai, gente. Eu queria ter vivido nessas épocas assim antigas de castelo, mas só se eu fosse da realeza, né? Olha, esse aqui é de 1901, esse prédio. E uma das coisas que eu vi, assim, na Europa como um todo, os prédios sempre têm as datas, né? Eu acho que isso seria uma coisa legal se tivesse acontecido no Brasil, porque às vezes a gente pode até estar passando em cidades mais antigas do Brasil e ter tantos prédios históricos, mas que a gente não tem conhecimento, né? Então, eu acho que seria bom se o Brasil investisse um pouco mais em preservação do seu patrimônio, deixando mais visível, tanto para os habitantes como para os turistas, as informações sobre sua arquitetura, os prédios. Eu acho que isso ajudaria a gente a construir uma identidade maior e um interesse também maior e valorização com o nosso patrimônio. É isso. Olha só, voltando aqui pra casa, né? Tô passando de volta naquele prédio que funciona a parte administrativa de transportes aqui da cidade. Olha lá a fachada, que coisa bonita. Cada uma dessas figuras tem um significado. Eu até cheguei a ler num site aqui de preservação da história da cidade. Eu não lembro agora. Depois posso pesquisar e postar alguma coisa aí pra vocês. Então, gente, tô voltando pra casa. Não cheguei a filmar nada, porque eu me perdi numa área mais assim residencial. E também acho que universitária, porque na rua que eu me esbarrei tinha mais 2 prédios que eu não consegui traduzir o que era, mas era relacionado a alguma coisa à universidade. Foi a única palavra que deu para eu identificar, porque a palavra universidade é bem parecida com o do português, então dá para identificar. Eu tô voltando já aqui para casa e já tô aqui pertinho da estação de trem. Acho até que dá pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês, porque dessa parte que eu venho dá pra gente ver os trens aqui do lado externo. Ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Bom, aqui é uma das entradas da estação. E aqui tem esses painéis com as informações de chegadas e partidas. Pra você que vem pra cá, pelo menos aqui em Wrocław, as informações de chegadas e partidas dos trens também tem em inglês. Então você não vai se perder se não souber falar polonês. Dá pra se achar tranquilo. Bom, então aqui é uma das plataformas. Aqui é a plataforma 6 da estação de trem. E aqui a gente tem acesso às plataformas. Claro que eu não vou pegar o trem, mas não existe nenhum tipo de controle que barre a pessoa de entrar na estação. Na parte que você vai pegar os trens, não tem. Claro que existe um controle dentro dos trens, mas até você entrar no trem, qualquer pessoa entra sem passagem, com passagem, não tem esse tipo de controle. Bom, essa aqui é a entrada do mesmo túnel que eu passei no começo do vídeo. Aqui a gente consegue ver o ano também. Essa estação de trem tem muita história, né?
Nem sempre ela foi da forma que a gente vê atualmente. E eu acho até que eu vou gravar um vídeo sobre isso. E é uma estação bem grande, tá? Tem 6 plataformas. E daqui sai trem para diversas cidades da Polônia, lógico, né? Como também para outros países. Então, é uma estação de trem bem movimentada. A gente tira, mesmo nessa pandemia, né? Ainda assim é bem movimentada, então dá para se ter uma ideia de como que é isso aqui numa época normal, sem pandemia, sem nada. O chão tá bem escorregadinho porque o senhorzinho ali tá com a maquinazinha ali na frente limpando. E eu tô andando bem devagar, com medo de cair. Bom, saindo aqui da estação de trem, tem muitos taxistas, muitos, mas eu confesso que tem Uber também aqui. A linha de transporte público também funciona muito bem. Às vezes o táxi é bom, às vezes você vem de viagem com muita mala, né? Então se você vem de viagem aí, não te preocupa, porque como toda boa rodoviária tem taxista do lado de fora esperando, né? E é o prédio do Posta Polska. É como se fossem os nossos Correios, né? E esse prédio aqui que eu tô passando, ele, pelo que eu estou entendendo, ele está em funcionamento desde 1939. E aí tem também aqui essas caixinhas do lado de fora, né? Pra você enviar as correspondências também, igual no Brasil tem. De boas. E estou voltando aqui pra casa. Vou passar agora em outro supermercado pra ver se eu consigo encontrar o que eu tinha que comprar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, esse rolê aleatório, com conversas aleatórias. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo junto essa cidade. Um beijo.